Fala pessoal, tudo bem? Voltei aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, dá essa moral aí. Que a ideia é fazer reacts de algumas paradas, algumas reportagens, alguns comentários, algumas narrações, vai ter algumas zoeiras, etc, etc, etc. Por que eu pensei em fazer isso? Porque às vezes eu vejo alguns programas esportivos e o cara fala e fica uma coisa meio verdade absoluta, entendeu? Não tem um contraponto nisso aí. Então eu falei, vou fazer um react, o cara pega, se eu tiver alguma observação já paro, já faço, é mais ou menos isso. Bom, todo mundo já sabe que amanhã vai ter o jogo Flamengo e Vélez Sarsfield pela Libertadores da América, o jogo vai passar no SBT, tal, enfim. Eu tava vendo os comentaristas, o Pedrinho, o Lédio Carmona e o Luiz Roberto falando sobre esse jogo, e principalmente sobre a pressão que agora está em cima do Rogério Ceni depois da derrota do Vasco, o empate contra a Portuguesa. Então, assim, tem algumas coisas que eu concordo e algumas coisas que eu discordo. Então, vamos lá pro vídeo, vocês vão ver, a gente vai discutindo aqui, beleza? Se você tiver alguma observação para fazer, bote no comentário aí. Valeu? O Flamengo ele joga num nível de intensidade altíssimo, no limite. Quando ele consegue atingir isso, normalmente ele atropela os seus adversários. E aí ele fez isso contra o Madureira e muitas pessoas falaram assim, mas foi contra o Madureira. Não, era até para ser o contrário, porque quando você pega uma equipe mais fraca, teoricamente você entra mais relaxado. E o Flamengo elevou o nível de intensidade, de movimentos e atropelou o Madureira. Só uma observação. O Madureira foi o primeiro jogo que o Flamengo teve com o time titular. Eles tiveram férias, ficaram 2 semanas fazendo uma pré-temporada e jogaram contra o Madureira. Então, sim, o mínimo era ter uma intensidade a mais. Mas eu concordo, o time do Flamengo estava diferente. E nesse jogo agora na ilha contra a Portuguesa, que era um time reserva, demonstrou algumas falhas que eram do início do trabalho do Rogério, né? Que pelo princípio de jogo do modelo de Rogério, quando ele está dentro do campo do adversário, que ele perde a bola e recupera rapidamente, isso não aconteceu. Aí tem uma observação, Pedro, que é o seguinte, é isso que a torcida do Flamengo está reclamando. Você falou que esse problema é recorrente desde o início do trabalho do Rogério Ceni. Se a gente lembrar, ele foi eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores e teve semanas livres para treinar no Brasileirão. E a gente não viu melhora. Então esse argumento que estão usando, que é apenas o Carioca, que a torcida do Flamengo está irritada porque perdeu pro Vasco, não existe. Essa crítica vinha, de muito tempo. O Ceni teve tempo para treinar e não teve essa melhora. Você acabou de pontuar que no jogo contra o Madureira teve esse problema. Então, os erros que o Flamengo comete, quando o jogo não encaixa, são erros que a gente já viu lá no início de trabalho. Mas que também é compreensível, por tudo isso que a gente abordou, que o Lédio falou, né? É impossível você ter um nível de intensidade jogando 2, 3 dias de diferença, né? E a gente parar para pensar, o Rogério tem quanto tempo de trabalho? 4, 5 meses. Tá, mas mais uma observação, Pedro, e vai me desculpar. Por exemplo, vamos usar o exemplo do Palmeiras, que estava no Luxemburgo fazendo um trabalho ruim e trouxe o Abel Ferreira e eles foram campeões, etc. Até com o Jorge Jesus, mas Jorge Jesus teve um período, 20 dias para fazer uma pré-temporada. Então assim, vamos usar o exemplo do Abel Ferreira. Em pouco tempo, ele deu uma outra cara pro time. Em pouco tempo. Então, assim, o Rogério Ceni teve tempo bastante para treinar. Se você vê uma melhora a cada jogo, aí beleza, a gente vai falar, com o tempo, ele vai conseguir arrumar esse time. Mas se você vê que ele teve tempo e você não vê melhoras significativas, aí você já começa a desconfiar. Eu acho que esse é o grande problema do trabalho do Rogério Ceni no Flamengo. É impressionante, né, cara? Que segunda-feira só se elogiava o Flamengo, o Rogério Ceni, pela vitória na Supercopa. Aí perde pro Vasco, é como se tivesse caído do mundo. O Flamengo não perdia pro Vasco há 5 anos. É o que eu digo, os clubes brasileiros, principalmente os melhores, eles não jogam contra o vento, cara. Tá, aí vamos lá, Lédio Carmona. Se você pegar o que o Pedrinho falou no último programa, que eu inclusive fiz um react disso aí, ele fala exatamente isso. Que pros olhos do torcedor, o jogo foi ótimo, teve várias chances, mas para quem trabalha, o jogo não foi bom, teve diversos erros. Então, assim, esse teu argumento aí, o Pedrinho vai falar o contrário. Entendeu? Tem um adversário, o adversário também tem ambição, tem projeto, tem estratégia. O Flamengo agora vai jogar contra o Vélez. Eu acho até que o Flamengo é favorito. O Vélez é um bom time, está liderando o grupo, enfim, tomou de 7 do Boca, acontece. Agora, é um bom time. O técnico é bom, o Maurício Pellegrino. Agora, pode ser que perca. A questão não é perder ou ganhar, a questão é como se apresenta. Entendeu? A gente já viu o Flamengo jogar
jogos bons pra caramba e perder. Então, assim, Jorge Jesus, que é o nosso grande exemplo, perdeu. Então não se trata de perder ou ganhar. É mais que isso. É evolução se o time está correspondendo. E aí, se perder é para cair o mundo. Ainda tem 5 rodadas. O Flamengo tá escrito em algum contrato que Flamengo, Palmeiras, São Paulo tem que ganhar todos os jogos na Libertadores e esbufetear os adversários sem direito a revide. Claro que não, cara, entendeu? Senão o futebol vai perder a graça. Se toda derrota de um clube brasileiro tiver que ter um inventário porque perdeu, não faz o menor sentido, cara. Não se trata de perder, gente. Se trata como se perde. Aí que tá o problema. Você perder pro time do Vasco, aí está falando do Vasco, que tá na segunda divisão, entendeu? Eu acho um dos piores times da década do Vasco. E o Flamengo tomou 2-0 com muita facilidade no primeiro tempo. Então, assim, é como se perde. Entendeu? Então, a gente tem que ter um mínimo de linha de raciocínio, entendeu? Ou é bom ou não é. Então, era bom segunda-feira, aí na quinta-feira já deixou de ser bom porque perdeu um jogo. Gente, o trabalho do Rogério é bom. Aí ele tá julgando o torcedor, né? Como se estivesse avaliando só aquela partida. E não todo o período do Rogério Ceni no Flamengo. É bom, pode não ser pleno, pode não ser perfeito, mas é um bom trabalho, como foi ótimo no Fortaleza. E só não foi bom no Cruzeiro porque não deixaram ele trabalhar. E no São Paulo a mesma coisa. Então, mas não deixaram de trabalhar porque tem problema de relacionamento no grupo, no elenco. Que é um problema do técnico também. Faz parte do trabalho dele. Que o Flamengo, acho que se o Rogério, tem a questão da defesa, como disse o Sibila, que a gente já debateu aqui, né? E o Bruno, tanto o Lédio quanto o Pedrinho entende que o Bruno é o cara talvez mais adequado para compor a zaga com o Arão, já que o Rodrigo está suspenso. E eu acho que é isso. Acho que se o Arrascaeta não puder jogar, se sou o Rogério, não mexo no conjunto do time, não. Deixa o time com a composição de Diego e Gerson, de Everton Ribeiro, de Gabigol e Bruno Henrique na frente, e com o Vitinho fazendo o papel do Arrascaeta para não mexer muito. Acho que a mexida do jogo contra o Vasco deu mais confusão do que resultado. Então, isso, Lédio Carmona, essa é uma resposta para você. É uma resposta para você. O que o Ceni fez prejudicou o time do Flamengo. A gente perdeu pro Vasco por causa do Rogério Ceni. Acho que o Flamengo tem tudo para fazer uma grande campanha. É um grupo que tem a LDU, o Vélez, que é o jogo de estreia, e o União La Calera, o poderosíssimo União La Calera, mas a tabela tem os dois grandes no fim, com jogos em casa, e o Flamengo estreia contra o Vélez, depois recebe o La Calera, né? Então você pode ganhar 3 pontos aí, você fica sabendo que se você empatar com o La Calera lá e ganhar os 2 jogos lá no fim em casa, com 10 pontos é difícil você ficar fora. Então acho que o Flamengo tem tudo para se classificar, mesmo sendo um grupo forte, sem muito susto. Mas Libertadores a gente sabe como que é, né? E o Rogério é uma das boas novidades do futebol brasileiro na última década aí, entendeu? Mexer com o Rogério Ceni agora é uma grande bobagem, seria uma loucura, seria um devaneio absurdo. Então, eu até entendo falar que agora seria uma loucura tirar o Rogério Ceni nesse momento. Eu também acho que demitir agora, assim, do nada, seria uma loucura, até porque não deve ter um plano B. Só que eu fico encucado quando dizem que o Rogério Ceni é a promessa, a grande revelação dos últimos 10 anos. Do que, gente? O que o Rogério Ceni ganhou para ter essa... para colocar nesse patamar? O que ele fez? O trabalho no Fortaleza? Na segunda divisão? Tipo, o Barbieri no Red Bull Bragantino fez um trabalho bom. Cara, eu sinceramente não entendo onde que colocaram o Rogério Ceni nessa prateleira de grande promessa do futebol brasileiro. Pode até ser, pode ser daqui a 10 anos se torne um baita no técnico, mas hoje não é. Esse é o grande problema. Bom, é isso, meus amigos. Ative a notificação aí, beleza? Deixa o like, comenta o que vocês acham também. Eu acho, sei lá, cada um fala uma coisa. Eu acho enfim, uma porrada de coisa contraditória pra caramba. Mas enfim, beleza? Deixa o like aí, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação, porque a qualquer momento eu posso ver alguma coisa e vou falar sobre isso também. Valeu? É nóis. Tamo junto.